Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 3/8/2021. Vamos dar início à nossa aula? Matemática, propriedades da multiplicação. A matéria vai estar no livro, nas páginas 93, 94 e 95. Propriedades da multiplicação. Número 1. Faça as multiplicações com uma calculadora. Vocês vão fazer as multiplicações da letra A até a letra F. Depois vocês irão responder se você precisou fazer todas as multiplicações para descobrir o resultado e por quê. 2. Adriana quer saber quantos bombons há na caixa ao lado. Veja duas formas diferentes de calcular a quantidade. Aqui nós temos a caixa, essa parte aqui são as colunas, nós temos 4 colunas e as linhas. Nós temos 3 linhas. Então, há 4 colunas com 3 bombons em cada uma. A multiplicação, 4 colunas vezes 3, são os fatores. O resultado será o produto. Ou eu posso multiplicar dessa forma. Tem 3 linhas com 4 bombons em cada uma. Multiplicação 3 vezes 4. E vou dar o resultado. 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. Isso é uma afirmação. Na caixa há quantos bombons? Qual o valor que deu a multiplicação de vocês? Só colocar aqui. Quando alteramos a ordem dos fatores em uma multiplicação, o produto não muda. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. 3. Observe o que Leila está dizendo. Pensei em um número que é o resultado da multiplicação de 5 pelo dobro de 3. Letra A. Em que número Leila pensou? B. Explique como você descobriu esse resultado. Prestem bastante atenção. É a multiplicação de 5 pelo dobro de 3. 4. Complete o quadro com os resultados das multiplicações. Os números que estão dentro dos parênteses devem ser multiplicados primeiro. O que você observa ao comparar o resultado da multiplicação da coluna à esquerda com o resultado da multiplicação correspondente da coluna à direita no quadro? Então, o exercício está pedindo para vocês fazerem as multiplicações. Primeiro, vocês vão multiplicar o que está no parênteses. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Nós fazemos a multiplicação primeiro do que está no parênteses, depois multiplicamos o resultado com o que está do lado de fora. A mesma coisa do lado de cá. Primeiro eu vou resolver o parênteses. 3 vezes 4 igual a 12. 12 vezes 2 igual a 5. Catarina comprou 2 embalagens de garrafas de água, como a representada ao lado. Ao todo, quantas garrafas ela comprou? Se em uma embalagem há 3 vezes 4 garrafas, então em 2 embalagens há 2 embalagens vezes 3 vezes 4 garrafas. Essa multiplicação pode ser resolvida de pelo menos 2 formas. Podemos multiplicar primeiro o que está no parênteses, colocar o resultado, depois multiplicar o 2 com o resultado e vamos obter o resultado final. Ou podemos simplesmente multiplicar os 2 primeiros números, depois multiplicar pelo terceiro, vamos ter também um resultado. 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 2 vezes 3 vezes 4. Catarina comprou a quantidade de garrafas. Quando associamos os fatores de multiplicação de modos diferentes, o resultado não muda. Chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. 6. Observe a ilustração e responda as questões. Aqui nós temos uma caixa de extrato de tomate. Letra A. Que multiplicação representa o número de latas na caixa ao lado? B. Quantas latas cabem em 2 caixas iguais a essa? C. Em 4 caixas iguais a essa? 7. Calcule mentalmente o resultado em cada caso, da letra A até a letra F também. Nós já estudamos que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, o que acontece com o resultado quando multiplicamos um número qualquer por 1? E quando multiplicamos por 0? Converse com o professor e seus colegas. Depois de resolver, vocês vão responder para a tia Dalila o que acontece, o resultado quando a gente multiplica por 1 e quando a gente multiplica por 0. 8. A Amanda está construindo um jogo de tabuleiro.
Em algumas casas desse jogo, o jogador deverá multiplicar os pontos obtidos por determinado número. Se um jogador tiver, por exemplo, 2 pontos e cair em uma casa com o comando multiplique por 2, seus pontos passarão a ser iguais a 4, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Amanda quer que em uma dessas casas os pontos obtidos sejam transformados em 0. Qual deverá ser o comando para isso acontecer? E para que os pontos permaneçam o mesmo, qual deverá ser o comando? Quando calculamos um número vezes 1 ou fazemos 1 vezes um número, o resultado é o próprio número. Dizemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando multiplicamos qualquer número por 0, o resultado é sempre 0. Dizemos que 0 é o elemento nulo da multiplicação. Ciências, os fungos. A matéria vai estar no livro, nas páginas 26 e 27. Os fungos e os protozoários. Os fungos. Fungos são seres vivos que podem ser formados de uma única célula, como as leveduras, ou por várias células, como os cogumelos e os bolores. Então, aqui nós temos as leveduras, que são fungos unicelulares de forma ovalada. Essa imagem está colorida artificialmente e aumentada de 3.200 vezes. Temos aqui também cogumelos, que são fungos formados por várias células, ou seja, são pluricelulares. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas, porque eles não se locomovem. E alguns até podem lembrar partes de plantas, porém, ao contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como as folhas ou animais mortos. Assim como as bactérias, os fungos são importantes na decomposição da matéria orgânica. Alguns fungos vivem associados a raízes de plantas que as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Número 1. Os bolores são também conhecidos como mofo. Você já viu algum? Descreva como ele era e onde estava crescendo. Vocês já podem ter visto em algum pão mofado, alguma fruta, tá? É aquela coisa esverdeadinha que fica em volta do pão ou na fruta. Vou responder se vocês já viram e você vai descrever como que ele era, né? E onde que estava esse mofo. O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos microscópicos, chamados hifas. As hifas crescem em meio ao solo. Há restos de alimento em troncos caídos, entre outros locais. As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima da superfície. Nos cogumelos e bolores, grande parte do organismo fica abaixo da superfície. As partes que ficam acima da superfície são as estruturas de reprodução. Os fungos são importantes para o ser humano. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol, este usado como combustível de automóveis. Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos, que são remédios que matam bactérias que causam doenças em outros seres vivos. O shimeji é um cogumelo cultivado para ser usado na alimentação. Essa mancha clara no centro da placa de cultivo de micro-organismos são fungos cultivados em laboratório para a reprodução de penicilina, um antibiótico. Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!